E aí, pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, você vai conhecer agora. Me chamo Harley Pacheco, tá? Sou psicólogo, trabalho no IPSE, que é Instituto de Psicologia Social Comportamental Experimental. E hoje a nossa aula vai ser de psicologia social. A nossa referência bibliográfica vai ser vai ser um texto chamado A Transformação Socialista do Homem, tá? De um autor chamado Levi Vygotsky. Provavelmente você já ouviu falar desse cara. Leia o original, tá? Tem gente que estuda aí 5 anos e não consegue entender a suma esse texto. A gente vai dar um resumão para você, para te preparar, mas o objetivo é que você leia o original, legal? Sem mais delongas. Nesse texto, o Vygotsky, ele fala que a psicologia científica afirma que o modelo psicológico do homem vem de linhas evolutivas que se pautam na evolução biológica, oriunda do Homo sapiens, tá? E que a adaptação que o humano passou resulta disso aí, tá? Você percebe de cara logo que o Vygotsky está fazendo tá descrevendo aí o pensamento da ciência da psicologia ciência, né? Psicologia científica. Já meio com introdução. Com base no material adquirido, é que eles fazem todas eles pautam essa evolução psicológica, né, biológica do que o Vygotsky falou acima. E com base no material adquirido, eles fazem comparação entre homens primitivos e os atuais, aí deram indícios, né, de que houve mudança no biológico humano durante o desenvolvimento histórico do homem. Aí o Vygotsky fala assim, ó, portanto, não é possível a gente afirmar que a evolução biológica ela se estagnou e que a espécie humana ela está estável, né, e constante. Mas a gente consegue pensar que o processo biológico está acontecendo agora, né? E em plano de fundo, né? Esses processos biológicos se tornaram aí parte reduzida das novas leis que governam o desenvolvimento social humano. O Vygotsky está querendo dizer aqui é que o biológico ele não parou, tá? Ele exerceu sim uma influência, mas ele não parou, mas que o desenvolvimento social humano ele influencia tanto quanto, né? As mudanças elas não seriam apenas aí de cunho biológico. Tá? Então aí o que acontece? Nós passamos aí a considerar o desenvolvimento histórico do homem e a partir do momento que a gente entende que a sociedade, né, ajuda nessa modelação, modelação acho que não existe. A gente passou a considerar o desenvolvimento histórico do homem e isso joga o biológico para segundo plano. E as novas leis que regulam o curso da história humana, junto dos processos de desenvolvimento material, é que tomaram um lugar de atenção. Tá? O Vygotsky ele fala que como o sujeito só existe, né, como ser social, a composição de sua personalidade e a estrutura do seu comportamento ela é determinada pelos grupos. Então aqui você percebe que ele vai totalmente, ele é antagonista a essas psicologias extremamente americanizadas, né? Já a construção psicológica é determinada pelos grupos, já a constituição psicológica dos primitivos pode ser vista como dependente do desenvolvimento da tecnologia, das forças de produção e da estrutura do grupo que o sujeito faz parte. Aqui, pessoal, é interessante que você conheça alguns conceitos da teoria crítica, né? Porque o Vygotsky ele está fazendo ele fala de força de produção, da estrutura de grupo, enfim, da tecnologia. Né? Ele está falando de uma dependência, né? Tanto ele está falando de uma dependência que a próxima palavra que ele usa no texto essa dependência da consequência pode ser vista mais obviamente naquele tempo antigo, nos primitivos, né, nos seres humanos mais antigos, porque essas determinantes elas são mediadoras entre o processo tecnológico e o psicológico. Né? Uma relação mais complexa aí pode ser vista e notada em uma sociedade mais desenvolvida, porque a influência sobre a estrutura psicológica não se dá diretamente, né? Mas mediada por fatores materiais e espirituais. Mais até, inclusive, que a lei do desenvolvimento histórico humano, que proclama serem aí os seres humanos criados pela sociedade, né? Isso representa um fator determinante na formação da personalidade do ser humano, né? E isso permanece em vigor. Sabe que o Vygotsky ele consegue ser muito claro, né? Segundo o Vygotsky, a sociedade era dividida em classes, né? Portanto, a gente deve, estou pressupondo, né, em cima do que eu li, que a gente pode dividir também a composição da personalidade, né? Então a psicologia deve levar em conta o fator básico, né,
que é confirmar o caráter da natureza, né, da classe, das distinções de classes, né, que são responsáveis pela formação humana, e também as várias contradições internas que são encontradas nos diferentes sistemas sociais, né. Você consegue ver aí os sistemas sociais, cada um deles, eles encontram aí sua expressão, tanto no tipo de personalidade quanto na estrutura psicológica humana, né, pelo menos em um período histórico. Você pode ver que as coisas mudam de uma comunidade para outra, de um sistema econômico para outro, né? Aí o Vygotsky, ele continua falando no texto, escrevendo no texto, que Marx frequentemente cita o tema da corrupção da personalidade humana, né? E ele diz que essa corrupção ela é provocada pelo crescimento da sociedade capitalista industrial. Assim, pessoal, eu acredito um pouco nisso aqui, né? Por quê? Há pouco eu estava discutindo, eu estava conversando com uma pessoa, falando assim, porra, eu não sou obrigado a fazer favor, né? Aí a pessoa disse, não, você é obrigado assim, porque o mundo é uma merda, você tem que fazer favor. E eu, bem racional, falei, não, eu não sou obrigado a fazer favor, eu faço favor porque eu quero, né? E aí é que entra. Por que eu penso assim? Lógico, eu não penso assim, acho que a gente tem que fazer muito favor, a gente tem que ajudar o próximo. Mas não é obrigação, porque a sociedade hoje ela é tão capitalista, ela é tão mercenária, ela é tão focada em produtividade que é mais fácil, né? É mais fácil eu falar assim, cada um com seus problemas, do que eu me solidarizar com o outro. Né? Eu estou dizendo isso para contextualizar, mas, bem, eu acho que assim, o capitalismo ele não serve, né? Minha opinião pessoal. Se o comunismo é o melhor, não sei. Eu acho que hoje é o que mais o socialismo é o que melhor representa aí a igualdade de rendas, a igualdade de classe, né? Quando eu falo igualdade de renda, igualdade de classe, eu não estou querendo dizer que você tem que ganhar o mesmo salário que outra pessoa, não. Estou querendo dizer que as pessoas têm que ter mínimo acesso, né, à instituição de ensino, à saúde, enfim, a todas essas peculiaridades aí que as pessoas devem ter, tá? O Vygotsky, ele continua falando que existe aí uma divisão entre o trabalho intelectual e o físico, né? A separação entre a cidade e o campo, a exploração cruel do trabalho da criança e da mulher, a pobreza, a impossibilidade de um desenvolvimento livre, completo, pleno, né? Que desenvolva aí o potencial humano. Ele cita o ócio e o luxo como resultado de um tipo humano diferenciado e que é extremamente fragmentado em vários tipos de diversas classes sociais, né? Você percebe aí, hoje está bonito você ir no Instagram e ver o pessoal viajando, o pessoal curtindo e ficar se colocando numa situação ilusória, né? E almejando aquilo ali. Quando você não vai conseguir. Pelo menos não a grande maioria. O Vygotsky, ele fala que toda essa corrupção ela distorce a personalidade humana e coloca uma sujeição, né, no desenvolvimento inadequado unilateral de todas as diferentes variantes do tipo humano. Como resultado desse avanço do capitalismo, o desenvolvimento da produção material trouxe aí simultaneamente consigo, segundo Vygotsky, a divisão progressiva do trabalho e o crescente desenvolvimento distorcido do potencial humano, né? Atualmente, o trabalho da criança representa um exemplo aí particularmente horrorizante. Eu concordo com isso aí. Da deformação do desenvolvimento psicológico humano, né? Na busca por trabalho barato devido à simplificação extrema das funções que os trabalhadores têm que levar a cabo. O recrutamento em larga escala de crianças tornou-se possível, né? E resulta em um desenvolvimento retardado ou completamente unilateral e distorcido do que acontece na idade mais impressionante, né? No sentido de formar a pessoa. Cara, isso aqui é verdade. O Vygotsky escreveu isso há um tempão, mas eu li ontem que a Nike foi punida. A Calvin Klein não. Tá no M-Office, tá? Pode pesquisar no Google. Não tem uma semana da data da publicação desse vídeo. Eu vou publicar esse vídeo hoje, dia 14. Cara, procura agora. A Nike não, a M-Office, que é uma marca legal, que você gosta. E eu uso a M-Office, eu tenho calça jeans da M-Office, eu gosto. Gosto da TNG, mas TNG não, tô falando da M-Office. Pô, meu, foi pega, cara, mão de obra escrava, vai pagar uma multa milionária. E aí você vai me dizer que não existe mais isso? Para, velho. Você tá me tirando de trouxa? Trouxa é pessoa que pensa assim, né? Bem, uma grande e fundamental contradição aí que o Vygotsky ele acentua nessa estrutura social consiste no fato que dentro dela existe aí uma pressão inexorável, onde estão evoluindo forças para a destruição e onde estão sendo criados aí preconceitos para a substituição de uma nova ordem, né, baseada na ausência da exploração do homem pelo homem, tá?
Assim, não só se demonstra que a combinação do trabalho industrial com a educação provocou os meios de criar pessoas plenamente desenvolvidas, mas também que o tipo de pessoa que será exigida para trabalhar nesse processo aí, industrial, obviamente, né, vai ser um altamente desenvolvido. E diferirá substancialmente do tipo de pessoa em que o trabalho é voltado à mão de obra. Se você for ver, não existe nada de graça, né? Tudo é pago. Até a caridade é paga, né? Assim, quando alguém te faz alguma coisa de graça, é porque você não existe produto, né? Quando o cara não quer te vender o produto, é porque você é o produto. E isso, Harry, você está falando isso? Tá, mas você está fazendo essas aulas no canal de graça? Não, negativo, não estou fazendo de graça não. Estou fazendo porque eu quero que você clique nas propagandas e que, tipo... E... Vamos lá, só para você entender. O IPS é de graça, a gente atende o pessoal lá a preço simbólico. A gente precisa manter, né? Então o que acontece? Tanto eu, quanto o Marcos, quanto o Fredson, a gente trabalha, a gente subsidia isso aí, né? Esse projeto. E o site a gente paga para ter o nome, para poder usar, R$30 por mês, né? E paga por ano 40 conto para ter o nome na internet, o domínio, né? Aí, o que acontece? O Google, o YouTube, esses caras eles pagam 1 centavo a cada 1000 cliques, né, que você dá nessas propagandas. Então, vai ter um dia que a gente já tem aí R$7, tá? Em um pouco mais de um ano, tá? Mas vai ter um dia que você vai, só um minuto, pessoal, que você vai ter um dia que a gente vai conseguir lá esses 30 contos e pagar o site, né? Pelo menos um mês Não tô falando isso pra dizer assim, nada de graça. Não tem nada de graça. Quando não tem um produto, você é o produto. E é isso que o Vygotsky está falando no texto dele. Né? E isso é fruto do desenvolvimento cada vez mais capitalista que não é sustentável. Né? E aí, o Vygotsky, ele fala que não importa qual característica particular e definidora do tipo psicológico humano que a gente tomemos, seja no período inicial, no recente, no desenvolvimento, enfim. Em todos os casos, nós vamos encontrar sempre um significado e um caráter duplo em cada característica crucial. Tá? Por isso, a gente tem que criar uma alteração nos modelos que tem 3 raízes básicas. Né? A primeira delas consiste no fato, mesmo da destruição das formas capitalistas e da organização e produção, a gente precisa aí desenvolver uma vida social. Né? A segunda é onde emerge a alteração do homem, né? Onde reside no fato de que, ao mesmo tempo em que velhas correntes de pensamento aparecem, surgem um enorme potencial positivista aí presente na indústria, em grande escala, né? E o já crescente poder dos homens sobre a natureza será cada vez mais operativo. E a terceira fonte, segundo o Vygotsky, é a que inicia a alteração do homem, a mudança nas próprias relações sociais. Né? Segundo ele, a gente só consegue mudar se houver mudança nas relações. Se as relações entre as pessoas sofrem uma mudança, então juntas essas ideias, esses padrões de comportamento, essas exigências, gostos, etc., e aí também mudarão. Né? E ele fala, terminando a aula, que a educação deve desempenhar um papel central na transformação do homem. Né? Nesta camada, né, nessa estrada de formação social consciente, de geração de novas ideias, fomento de educação, e que isso deve ser uma base forte para a alteração do tipo humano histórico. E aí é que você entra, tá bom? Espero que tenha gostado da aula, foi curtinha, mas extremamente eficiente. A gente mandou a bala hoje, sem muitas delongas. Show de bola. Se inscreve no canal, valeu?